Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Queiroz da Costa, também conhecido como Pelezinho. Sou professor de Educação Física, pedagogo e mestre em Ciências da Motricidade Humana. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação e sou pesquisador associado lá na Escola do Futuro da USP. Estou aqui para a gente bater um papinho sobre o tema lazer, recreação e tecnologia. E aí esse vídeo ele tem a ideia de a gente debater aí, conversar um pouquinho sobre as mudanças e avanços nas tecnologias digitais de comunicação e informação e a influência que isso tem na vida das pessoas. Como é que será que esses avanços influenciam o comportamento dos usuários, né? Qual o impacto para a atuação do recreador ou do profissional da área do lazer, da atividade física? Que tendências, que oportunidades esse profissional ele pode encontrar nesse novo contexto, né? Apesar de eu ter um embasamento científico, teórico sobre esse assunto, nós vamos bater um papo aqui sobre algumas outras questões também e procurando ampliar essa visão que algumas pessoas ainda têm meio apocalíptica, né, frente às tecnologias. Eu vou apresentar para vocês alguns casos, algumas experiências concretas de atividades e possibilidades que esses profissionais dessas áreas, do lazer, recreação, educação física, pedagogia, outras áreas que tenham interesse pelo tema, para que vocês busquem se desenvolver nesse novo ambiente. Beleza? Fiz um roteirinho aqui e vamos seguir ele para a gente conversar. Bom, antes de tudo eu vou fazer uma breve contextualização aí dessa evolução dessa tecnologia. Se a gente pegar as últimas 5 décadas, a gente pegar ali os anos 70, foi quando os primeiros computadores começaram a ser fabricados, né? Eles começaram a produzir. Então, hoje o que a gente tem no tamanho de um celular, antes era do tamanho de uma casa, né? Um computador era do tamanho de uma casa. Já na década de 80, a questão dos softwares, né? Os programinhas que rodam dentro desses computadores, eles começaram a ter a sua grande ênfase. Se a gente pensar em num software muito conhecido, podemos citar o Microsoft Windows, né? Um sistema operacional que ficou mundialmente famoso. Na década de 90 a gente tem a questão das redes, né? Então a gente começou a poder se comunicar por meio das redes digitais. A internet ela já estava um pouco mais acessível para todas as pessoas. Quem aí não se lembra da época em que você falava assim, pô, vou mandar um e-mail para você, né? Então, esse é um momento aí nostálgico, mas que é importante a gente saber. Bom, chegando nos anos 2000, tudo virou móvel, então a gente teve uma facilidade de acesso aos celulares e a gente pôde fazer as coisas sem estar preso num lugar fixo. Então a gente poderia, como hoje, mandar um e-mail, tirar uma foto, enviar, conversar, tudo a partir de um celular. E nós estamos agora nos anos 10, né, da era na década de 2010. E é importante a gente pensar que agora, além dessa comunicação e da mobilidade, a gente tem acesso à conexão das coisas. Então, os aparelhos, todos eles estão se conectando por meio da internet e por meio dessa grande quantidade de informações que a gente disponibiliza para essa rede. Importante a gente lembrar que essas tecnologias digitais, também chamadas de plataformas digitais, elas acabam nos dando esse embasamento, essa sustentação para poder conviver atualmente nessa era conectada. Mas é importante a gente lembrar que a gente passou aí por duas ondas principais de inclusão digital. As pesquisas que a gente realiza lá na Escola do Futuro têm mostrado isso. Então, uma primeira onda foi aquela época em que a gente tinha que acessar aos equipamentos. A inclusão digital ela era preocupante no sentido de você ter acesso ao computador, ter acesso à internet. Quem aí não lembra da época que você ia para a Lan House? Você ia lá para jogar um joguinho, para preparar o seu currículo, fazer algum contato, né? Então isso é muito legal. Só que hoje nós estamos vendo outra era. Essa era agora é uma era, uma segunda onda de inclusão digital. É uma onda de apropriação. Como é que a gente produz conhecimento na internet, né? Hoje a gente tem novos ídolos, por exemplo, os YouTubers, não é verdade? Então, esse processo tudo que a gente está comentando aqui, ele cria novas rotinas, novos hábitos com esses avanços, né? Por exemplo, tudo que a gente faz hoje, a gente deixa isso público. A gente tira foto, a gente mostra para as pessoas, a gente fala o que a gente está fazendo, o que a gente está comendo.
Quem aí nunca tirou uma foto de uma comidinha e colocou na internet, não é verdade? A gente mostra onde a gente está, com quem a gente está, que atividade a gente está fazendo. Quando eu falo de atividade, por exemplo, quem aí não usa algum aplicativo de monitoramento da sua atividade física? Eu, particularmente, uso. Eu uso o meu frequencímetro relacionado com um aplicativo no meu celular e ele me dá todas as informações. Qual foi a distância que eu corri, qual foi a minha frequência, a velocidade. E aí a gente tem esse controle aí para você ir melhorando seu desempenho. Mas será que todo mundo usa isso dessa mesma forma? Como é que será que as empresas, os aplicativos, as empresas que fazem os aplicativos usam esse material? Não é verdade? Por exemplo, você já não fez uma pesquisa na internet e de repente apareceu do ladinho ali exatamente o que você estava procurando? Por que será? Não é verdade? Então, a gente até agora comentou sobre esses avanços técnicos, esses avanços tecnológicos, não é verdade? Então, esses avanços tecnológicos, eles sempre são colocados em primeiro plano. Mas e como é que ficam as pessoas nesse meio termo, né? Como é que será que as pessoas são vistas nesse ambiente conectado? Isso aí leva o nosso papo aqui para um novo item. Por exemplo, como é que esses avanços técnicos impactam no comportamento desses usuários, né? Se a gente pensar aí na relação do lazer, recreação e tecnologia, a gente pode dizer que essa relação é muito importante quando eu falo de trabalho. A gente hoje tem uma impressão de que trabalhar passa a ser algo necessário, não só como produção, como trazer algum conteúdo e uma produtividade para a sociedade como um todo, mas sim ser algo prazeroso, ser algo como se você estivesse num ambiente do seu tempo livre. Isso pode ser perigoso se você não tiver essa consciência, não é verdade? E aí eu vou fazer aqui 5 pontos que a gente pode pensar em benefícios e demandas, porque essa tecnologia nos ajuda muito, mas ela também pode trazer algumas demandas. Tem gente que chama de pontos positivos e negativos. Eu vou chamar de benefícios e algumas demandas aí que vai exigir da gente. Por exemplo, a tecnologia ela pode ajudar a gente a resolver problemas. Quer ver um exemplo simples? Facilitou muito a nossa comunicação. Hoje, eu estou aqui gravando esse vídeo e eu não estou na minha casa, estou gravando em outro lugar e isso é possibilitado graças à tecnologia. Eu não preciso estar na minha casa, não preciso estar em um estúdio para gravar esse vídeo, não é verdade? Hoje, se alguém quiser me encontrar, eu sou facilmente localizável. A gente costuma dizer o 24/7. Qualquer hora, qualquer lugar, você pode me localizar. Bastando ter os meus contatos, as redes sociais e a internet, vai facilitar esse acesso. Outro item que posso considerar aí como um benefício é a busca de informações. Quem nunca deu um Google? Foi lá e digitou no computador, né? Ah, eu preciso de tal coisa, o Google vai lá e ajuda você. Outra, por exemplo, você não armazena seus dados? Você produz documentos, você produz material, suas fotos, seus vídeos, você armazena isso tudo dentro do computador. Já imaginou se você tivesse que armazenar isso de maneira física? Se tudo fosse papel, por exemplo? Imagina quanto de material a gente teria que armazenar. Outro item que a gente pode considerar como um benefício aí, o conforto à comunidade. Né? Você está bem cômodo, no prazer ali, no conforto da sua casa. Se você quiser fazer uma compra, você pode acessar pelo computador ou pela internet, você faz uma compra, você paga diretamente com o seu cartão de crédito, diretamente nos sistemas de pagamento online que existem. Outra coisa, você pode se educar. Os vídeos e o ensino à distância, eles propõem muita facilidade de acesso a conteúdos e formação das pessoas. Então, a gente que está nos grandes centros, a gente não costuma pensar muito nisso, mas se você se colocar no lugar de uma pessoa, por exemplo, que está num lugar de difícil acesso, numa cidade de interior, uma cidade que não tem muita estrutura, esse pode ser um caminho para a pessoa buscar informação, buscar formação, buscar conhecimento. Não é verdade? O atendimento, as pessoas. Hoje, quem aí nunca gastou tempo nos chamados atendimentos ao cliente, não é verdade? Ah, eu preciso reclamar que a minha internet não funciona. Então você tem lá um centro de atendimento e que eles se propõem a atender você para resolver o seu problema.
Se eles resolvem um problema ou não é outro ponto, mas a facilidade de acesso existe. E outra, a interatividade. Se antes você só ficava da frente da tela assistindo e recebendo aqueles dados, hoje, olha aqui o exemplo, eu estou produzindo um vídeo, então eu não sou mais aquela pessoa que fica assistindo somente. Eu posso produzir conteúdo, eu posso produzir o meu próprio material e dar voz àquilo que eu quero. Né? A minha voz ela pode ser escutada pela internet. Outra coisa importante que a gente poderia dizer aí, um quarto ponto positivo, a gente poderia dizer a convergência. Se eu pegar aqui, ó, meu celular, por exemplo, tudo que a gente fazia com vários equipamentos, a câmera, o computador, o papel para anotar, tudo isso a gente pode fazer com o celular. Então, a gente pode agregar vários serviços, foto, vídeo, mídia social, tudo em um lugar só, não é verdade? E, por fim, o quinto item desses benefícios aqui que eu resolvi elencar para vocês são as novas formas de leitura. Né? O processo de ensino-aprendizagem ele é diferente. Se antes a gente lia de cima para baixo, da esquerda para a direita, hoje a gente não lê mais assim. A gente lê imagem, a gente lê o áudio, a gente lê o vídeo. Né? E um exemplo claro desse novo formato, dessas novas narrativas, eu posso citar os jogos digitais. Os jogos digitais hoje são considerados como obra de arte. Né? Então a preparação deles exige um grande esforço de um grande número de pessoas e para que você tenha a maior experiência possível diante da tela. Tudo bem que a gente falou aí 5 pontos positivos, 5 pontos que são benefícios, né, que a tecnologia traz, mas será que não existe demandas aí? Será que não existe a gente tem que pagar um preço para isso? Por exemplo, a tecnologia pode criar novos problemas. Além de resolver os problemas, ela pode criar novos problemas. Quem nunca teve um problema de dificuldade na comunicação? Por exemplo, na forma de se expressar. Se você escreve numa mensagem de texto com letra maiúscula, alguém pode entender que você está gritando com ela. Se você simplesmente esqueceu de tirar a letra maiúscula, a pessoa pode entender que, poxa, por que ele está gritando comigo? Isso é um significado novo para aquilo que você escreve. O sociólogo espanhol Manuel Castells deu uma entrevista na Folha de São Paulo dizendo que o brasileiro não é simpático. Verdade. Com as últimas eleições, teve muita gente aí que perdeu amigo. Por quê? Porque as pessoas começaram a dizer o que elas pensam realmente e a rede potencializou isso. Então aquilo que você escreveu é aquilo que você é, né? Então teve gente aí dizendo que eu apoio esse, ou eu apoio aquele. Então só porque você apoia, você tem uma ideia, significa que eu não posso mais ser seu amigo. Olha aí, as pessoas não conseguindo entender a simples diferença entre opiniões. Eu tenho uma opinião, eu gosto de A e ele gosta de B. E isso é o que faz a gente crescer, na verdade. Mas isso pode ser um problema. Outra coisa, quando a gente falou ali do acesso à informação como um benefício, precisa tomar cuidado, porque hoje você precisa verificar as informações. Será que aquela informação que você está acessando, ela é verídica? Será que ela é realmente aquela fonte? Eu lembro de um caso quando a Torre Eiffel foi pintada de verde e amarelo, e aí as pessoas achando que aquele movimento lá na França, na Torre Eiffel, era um apoio à grande tragédia que teve aqui em Mariana, no Brasil. E na verdade aquilo lá tinha sido feito uma filmagem há muitos anos atrás, a respeito de um campeonato de rugby, e era uma representação da seleção australiana que também usa as cores verde e amarelo. Então a gente precisa tomar cuidado com essas informações. E outra, lembra que eu falei de organização, de você armazenar o material? E como é que você organiza isso? Cada um tem o seu jeito de organizar. Ah, mas eu organizo por ordem alfabética. Não, eu organizo por tema. As próprias máquinas, né, os sistemas operacionais, eles já trazem uma sugestão para você. Mas quem é que está certo na organização desse material? Nem sempre aquilo que você gosta, a forma que você acha melhor de se organizar, é a melhor para o outro. Então isso pode ser um problema também aí. Se a gente falou ali que você é fácil de se comunicar, é fácil o acesso, o 24/7, né? Quem disse que as pessoas têm sensibilidade para isso? Às vezes as pessoas não têm mais paciência para esperar. Tudo tem que ser agora. Então, se eu mando uma mensagem para você e você não me responde imediatamente,
eu consigo saber se você viu, se você não viu, se você leu, se você não leu. E aí eu posso fazer uma análise negativa. Poxa, ele viu a minha mensagem e não me respondeu. Como assim, né? Que história é essa? Não é bem assim, então a gente precisa tomar cuidado com isso. E essa interatividade também gera um problema de privacidade, não é verdade? A gente expõe toda a nossa vida na internet. A gente expõe toda a nossa vida graças a essa facilidade. Se por um lado é legal que eu posso tirar foto, registrar, filmar um momento agradável da minha vida, você tem que tomar cuidado com o que você coloca na internet, né? A questão dos temas polêmicos aí, pedófilos, os bandidos que buscam essas informações e sabem onde você está, o que você está fazendo. Então a gente fornece os nossos bens mais preciosos para a rede, mas o local, o que a gente está, onde a gente está, o que a gente está fazendo, os nossos hábitos, a nossa família. Mas qual é o preço que a gente cobra por isso? Na verdade, será que a gente cobra alguma coisa? Existe um estudioso americano que chama Jaron Lanier e ele faz uma crítica a esse comportamento. Ele tem um livro dizendo que se chama Você Não É um Gadget, ou seja, você não é uma máquina. Então, são pontos aí para a gente pensar, na é verdade? E a convergência? Quando a gente fala de convergência, existe um pesquisador, o Henry Jenkins, que traz essa teoria da cultura da convergência, né? Então, aquilo que antes era um produto, ele se converte para todos os outros meios ou todas as outras mídias. Então, aquilo que era um livro vira um filme, que vira um produto, que vira um desenho animado, que vira um brinquedo. Então, essa convergência, e aí isso gera uma necessidade nas pessoas de ter tudo. Eu quero acessar, eu preciso desses equipamentos. Mas será que realmente você precisa? Querer a gente quer. Quem é que não quer ter os últimos equipamentos, os últimos materiais, né, os mais avançados? Mas precisa saber se você realmente precisa daquilo. O meu pai, quando foi trocar o aparelho de celular dele, ele queria um aparelhinho que você pudesse fazer o quê? Você pudesse tocar na tela. Mas será que ele vai usar todas as funções daquilo? E é legal também porque você pode balancear. Olha que interessante, ele queria aquilo, é uma forma de aprender, não é verdade? Então vamos pensar nessa possibilidade aí, nessa convergência. E por fim, a gente, quando eu falei, né, da questão de novas narrativas, novas leituras, a gente tem uma necessidade de aprender mais, aprender de formas diferentes. E você precisa aprender a ler essas imagens de forma diferente. Isso gera uma impaciência, uma certa superficialidade naquilo que você busca. E aí tem gente que fala, né, que os jovens são preguiçosos, eles não gostam de ler. Será que eles não gostam de ler ou será que eles leem diferente? Mas é importante também ler no material mais tradicional. Um livro pode trazer muitos conteúdos e que você não teria acesso pela internet. E esse livro pode estar digitalizado, você pode ler ele no seu leitor digital, no seu celular. Então, a gente pode pensar aí nessas nesses pontos positivos e negativos que o pessoal utiliza, mas eu prefiro chamar em benefícios e demandas. E aí isso aí gera algumas implicações para todas as áreas. Para o profissional de recreação e lazer e de atividade física também, né? Alguns trabalhos, por exemplo, alguns serviços, eles são extintos, né? Você consegue fazer algumas coisas agora sem a necessidade da pessoa. Por exemplo, a automação das fábricas, a automação para produzir produtos, você cria novas possibilidades com os avanços tecnológicos, você evita acidentes e tudo mais, mas, por um outro lado, você também diminui o emprego e alguns serviços que as pessoas, algumas atividades, algumas funções que elas faziam. Isso gera também uma necessidade da pessoa se atualizar, da pessoa buscar novos conteúdos, que é o que a gente está procurando fazer aqui também. Discutir, bater um papinho sobre isso e trazer novas oportunidades. Pensa aí, blogueiro será que é uma profissão? Por que não? Youtuber, será que elas não são novas profissões? Fica aí a dúvida para a gente bater um papo. E aí, e o profissional de recreação e lazer, de atividade física, que impacto tem na atuação dele? Eu vou elencar aqui 3 pontos para a gente nortear esse bate-papo e seguir no que a gente está falando. Bom, o primeiro ponto aí desse impacto eu vou chamar do público, dos clientes que você atende. Como é que é o perfil desse público? É um público que está dentro desse contexto que eu falei agora há pouco?
Será que eles estão conectados? De que forma eles estão conectados? Será que eles estão na primeira onda de inclusão digital ou na segunda? Será que eles se apropriaram disso, das tecnologias, ou eles só consomem? Eles só têm aquela necessidade de ter e não pensam muito na necessidade. Será que eu preciso daquilo? Você precisa ter consciência disso, não é verdade? Onde é que você vai trabalhar? O local. Esse local, será que ele disponibiliza esse recurso onde você trabalha? Não adianta você querer colocar um monte de coisas, um monte de novidades, vamos fazer e acontecer, se lá não tem esse material. Né? Será que onde você pretende atuar ele oferece recurso? Você precisa saber também se você pode fazer isso. Às vezes, não é que não é possível, mas a entidade simplesmente não quer. O lugar onde você vai trabalhar, eles não querem isso. Né? Então você tem que pensar com calma na proposta para que isso não seja um impacto negativo, para que você atinja de uma forma positiva o local onde vai ser feito essa atividade. E outra, lembra, tecnologia geralmente trava. Você precisa fazer alguma coisa, ela vai lá e não funciona. Eu mesmo, quantas vezes fui participar de uma palestra, um curso, chego lá, adivinha o que acontece? A tecnologia trava. Não consigo usar o equipamento. Faltou um adaptador, não tinha uma tomada, o próprio programa mesmo trava. Então, você precisa se preparar para usar isso. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse tema. Bom, e o terceiro item aí dos impactos dessa tecnologia é você mesmo. Isso, você que é o recreador, você que está aqui, que está assistindo esse vídeo, você já parou para pensar nisso? Como é que você lida com a tecnologia? Já parou? Como é que é o seu perfil? Você sabe que as mídias sociais elas influenciam muito nisso, né? Tem algumas metáforas aí de ditados populares que dizem que você é o que você publica. Você já parou para pensar o que você coloca nas mídias sociais? Os programas de recursos humanos, as seleções de profissional, eles agora estão direto de olho nas mídias sociais. Então, você é muito mais do que isso, é óbvio, mas você tem que tomar cuidado, né? Eu mesmo, quantas vezes já me peguei nas mídias sociais escrevendo alguma coisa, opa, parei, pensei, não vou publicar. Porque às vezes você não mede as consequências daquilo que você vai dizer. E apesar de você estar escrevendo numa mídia social, é como se fosse a sua voz, né? Outro item, será que você se considera habilidoso com esses aparelhos digitais, todos esses gadgets aí, esses equipamentos, esses dispositivos? Confesso, eu não sou. Tenho vários amigos que são, me ajudam e o exemplo desse vídeo aqui, quem vai editar ele é meu amigo, vai me ajudar, eu estou produzindo ele aqui e eu não sou o expert, mas eu procuro essa ajuda de quem manja um pouquinho mais e pode complementar o meu conhecimento. Então, por isso que é importante você rever aquilo que você está propondo. Se você se interessou pelo assunto aqui, se você está assistindo, já demonstra que você tem uma mente aberta, que você procura algo diferente e é óbvio que por isso eu estou muito agradecido. Espero que você continue mais um pouquinho aí, que a gente vai encerrar aqui falando desse terceiro ponto, desses impactos, citando algumas habilidades necessárias para você mexer nisso, para você se envolver com essa tecnologia. Essa é uma demanda tão importante que a Unesco, o braço educacional da ONU, já propôs um grande programa de literacias de mídia e informação, as chamadas Media and Information Literacy. E a Unesco criou esse termo para quê? Porque ela entende que as pessoas, os professores, eles são o grande disparador aí dessa nova conscientização, dessa necessidade de estar envolvido, de aprender a mexer com isso. Mas aí você fala assim para mim, pô, Alan, o que é essa literacia de mídia e informação, né? A Unesco define isso como um conjunto de competências que incentivam o cidadão a acessar, encontrar, compreender, avaliar, usar, criar e compartilhar conteúdo em diferentes formatos, com diferentes ferramentas, mas de uma maneira crítica, de uma maneira ética e que você possa se expressar de uma maneira que o sujeito se envolva com atividades profissionais, pessoais, sociais, então num âmbito de emancipação. Eu não vou entrar no mérito de todas essas habilidades, mas fica aí a dica para você. Será que você está preparado para isso? Será que você já pensou nessas habilidades e competências necessárias para mexer e para se envolver nesse contexto? Pois é. Bom, vamos seguir aqui.
pensando agora nas oportunidades. Isso aí me leva a uma terceira questão, que seria assim, quais são as tendências e oportunidades que esses profissionais do lazer, da recreação, podem encontrar nesse novo contexto? Eu escolhi fazer esse comentário aí nesse quarto item usando alguns exemplos. Né? Então vou comentar aí o que seriam essas tendências e trazer alguns exemplos pessoais, algumas coisas que eu já tive a oportunidade de realizar junto com outras pessoas e eu vou trazer isso para vocês. Bom, uma tendência importante é o uso desses equipamentos, o uso desses gadgets, né? E pensar eles como uma ferramenta, mas não só isso, porque usar uma ferramenta ele é relativamente fácil, né? Mas pensar ele como um conteúdo. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em 2007, eu estava dando aula num colégio e, sentado na mesa dos professores, eu ouvi assim na mesa de trás a equipe do portal educacional do colégio, do site do colégio, falando que eles tinham ali os Palm Tops. Eu não sei se vocês lembram, mas aqueles antigos aparelhinhos em que você tinha um processo computacional na mão. Seria como se fosse um celular, só que você usava uma canetinha e tudo mais. E eles tinham esse Palm com um joguinho lá para ensinar um conteúdo de ciências. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, peraí, como é isso? Qualquer professor pode usar isso? Aí ela falou, a pessoa do portal me explicou, falou, sim, qualquer pessoa pode usar. Você, se quiser, que disciplina que você é? Ela falou, né, eu disse, eu sou da educação física. Já me olhou meio assim, né? Como é que educação física vai usar isso? E aí o que eu fiz? Eu fui procurar saber o que era. Eles tinham um joguinho integrado, e aí eu fui entender melhor o que era aquilo, né? Para conhecer essas possibilidades de uso e me preparar para realmente usar aquilo de uma maneira significativa nas aulas. Claro, estou falando em aula porque a gente estava dentro da escola. E integrar esse equipamento não só como uma ferramenta para auxiliar no aprendizado, mas para que isso pudesse ser algo conteúdo, pudesse ser algo significativo não só para os alunos como para os professores. Bom, a gente preparou um planejamento integrado com as outras disciplinas, fez uma produção coletiva, usamos nas aulas de educação física, usamos nas aulas de ciências e tivemos uma produção coletiva. Então, quer dizer, a gente conheceu o que era o material, a gente se apropriou daquilo e produziu com aquilo. Ou seja, a gente usou aquilo para além do conteúdo. Esse trabalho foi publicado e depois eu vou deixar ele aqui, o link aqui embaixo para vocês no vídeo para vocês acessarem também. Então, assim, esse primeiro item, né, de uma potencialidade, de uma oportunidade de uso, então é usar o equipamento assim de uma maneira técnica, né, de uma maneira usar ele para integrar, usar o equipamento em si. Pensando num segundo item, numa segunda oportunidade, usar essa inspiração técnica aí. Como assim ela é inspiração técnica? Pensa um pouquinho, como é que será que os criadores desses jogos digitais, desses aparelhos mesmo, uma pessoa que vai criar um celular, como é que eles criam isso, né? Será que ele vai lá sozinho e resolve, faz isso? São ações coletivas, né, e multidisciplinares. São ações coletivas e multidisciplinares. Por exemplo, o game design. Quem é o game designer? O game designer, ele é aquela pessoa que cria e planeja os elementos, as regras, as dinâmicas do jogo. Né? Mas ele não está sozinho, ele está dentro de uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com isso. Então, lembra que eu comentei agora há pouco de você se preparar? Então você tem que usar essa inspiração técnica, por exemplo, para você se organizar, não deixar as coisas travarem, né? Não ter nenhum problema de travou o equipamento, se planeja para você executar, para você fazer uma entrega daquilo que se propõe e avaliar aquilo que você fez. Né? Um outro exemplo aí, eu dei um exemplo de um colégio que tinha equipamento. Outro exemplo que eu vou citar para vocês foi um programa de férias que a gente desenvolveu lá na Secretaria de Esportes, em São Paulo, entre 2009 e 2011, que foram oficinas de jogos digitais itinerantes nos programas de férias. Então a gente criou essa oficina de jogo digital e ela passou por mais de 40 clubes, por toda a cidade de São Paulo. A gente atendeu mais de 150 mil crianças e jovens, só que tinha um problema, não tem material lá, não tinha videogame, não tinha tela. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que se planejar, teve que se preparar para isso, procurar quem pudesse nos dar esse suporte. Então a gente teve mais de 3 meses de planejamento para deixar tudo pronto, para nada travar, né? Óbvio que teve um travamento, sim, a gente teve problemas de estrutura, claro,
mas isso foi amenizado com a preparação, exatamente. Então, como é que eram essas oficinas, né? Eu tenho um grande amigo, o professor Roger Tavares, de lá da UFRN, e ele oferecia esse serviço, né? Ele tinha uma empresa chamada Game Cultura, que ele integrava a tecnologia por meio dos jogos digitais em atividades de treinamento, lúdicas. E o que, que a gente fez? A gente integrou o jogo digital com os programas de esporte e lazer da atividade. E aí a gente entendia a realidade do local. Como assim? A gente escolhia os jogos que iam ser experimentados e vivenciados pelas crianças, naquela perspectiva de mostrar para eles que é legal jogar, como é que funciona, mas relacionado com as atividades do clube. Então o que, que eles faziam? Eles iam lá, vamos supor que lá no clube tinha aula de tênis, então eles fariam as aulas, fariam um joguinho de tênis no videogame, e depois o professor daquela oficina, né, o professor daquela aula, ele estaria lá integrado e a gente fala, ó, não foi legal jogar aqui videogame, mas você já parou para pensar que tem aula de tênis aqui no clube? Porque você vender uma aula de tênis, às vezes não é tão fácil, né? As pessoas não se aderem tanto. E além disso, né, você integrava a equipe dos oficineiros com a equipe dos profissionais do clube. Então, jogar videogame é muito legal. Eu adoro jogar videogame, mas eu gosto também muito de fazer atividade de verdade lá na quadra. E era isso que a gente fazia essa proposta para as crianças e para os jovens dos clubes, né? Então, aí dois exemplos para vocês, um com material e outro sem material, de você possibilidade, né, de você usar esse equipamento e com uma inspiração técnica. Um outro exemplo aí que eu vou trazer para vocês e trazendo uma prática e foi um embasamento para tudo isso que nós estamos fazendo aqui, foi a atualização do virtual para a nova realidade, né? Esse trabalho ele foi embasado na teoria do virtual do filósofo francês Pierre Levy. E aí, o que foi feito, né? Foi a inclusão de jogos digitais como conteúdos das aulas de educação física. Esse foi o tema do meu trabalho de mestrado e é legal até a gente comentar aqui que fazem 10 anos que eu estou nessa área. A gente começou, quando eu comecei o trabalho em 2003 e concluído em 2006, esse trabalho está fazendo aniversário de 10 anos esse ano. Qual que era o objetivo? O objetivo, então, era a atualização do virtual, daquilo que era uma experiência virtual, para novas realidades em forma de jogo nas aulas de educação física. Então, o que, que a gente fez, né? A gente preparou as aulas de uma maneira em que essa experiência fosse mediada pelo professor de educação física. Ela foi tematizada com o personagem do Harry Potter e o joguinho do quadribol, né? Então, o que, que os alunos fizeram? Eles assistiram um trecho do vídeo, do filme, né? Aquele trecho onde eles jogavam quadribol, eles jogaram videogame, depois eles pensaram no jogo, a gente discutiu como é que seria feito esse jogo, eles jogaram uma adaptação do quadribol lá na quadra da escola e fizeram uma análise disso, né? Não foi simplesmente, então a gente brinca lá e vai fazer na quadra, não. A gente analisou que mídia que foi utilizada, como é que funciona, como é que isso é produzido, né? Qual que é a relação dos produtos e do consumo? Será que, lembra que eu comentei do ter e do precisar? Né? Será que eu compro tudo isso por quê? Né? Como é que eu uso isso? E, claro, a possibilidade do professor pensar em novas práticas. Né? É isso que nós estamos discutindo aqui no vídeo. Pensar novas oportunidades e usos da tecnologia. Então, foi muito legal essa proposta e ela que serviu de embasamento para tudo isso que a gente está tratando aqui. Bom, resumidamente aí então, eu comentei com vocês aqui sobre as mudanças e avanços tecnológicos, né, no cotidiano das pessoas, como é que esses avanços influenciam o comportamento desses usuários, né? Será que eles estão incluídos digitalmente? Estão na primeira onda, na segunda onda? Falei um pouquinho dos pontos positivos e negativos, né? Qual foi o impacto para o pro profissional, né, de recreação, lazer, atividade física, né? Qual foi o impacto aí? Citei a questão do público, né, o local onde você vai fazer, e você mesmo, profissional, será que você está integrado nessa nova realidade? E aí tratamos também um pouquinho das tendências de oportunidades. Acabei de falar aí, comentar com vocês, então, o uso desses gadgets, desses dispositivos, dessa inspiração técnica, né, como é que eles se organizam, né? E, por fim,
o último exemplo aí é a atualização do virtual para novas realidades, né? A atualização daquilo que você faz numa experiência virtual para experiências práticas e corporais, trazendo uma nova realidade e tendo os jogos digitais como grandes motivadores, né? Trouxe alguns casos aí de experiências concretas para vocês, algumas possibilidades mas assim, foi de uma maneira mais descontraída, né, com o objetivo de inspirar vocês aí, da gente bater um papo, de repensar essas suas relações e as relações das pessoas com a tecnologia, né? Para a gente entender esse contexto aí. Não é fácil, hein? Não é tranquilo. Nesse meu exemplo pode ser usado aí de modelo para vocês. São 10 anos que eu estou nessa busca aí de entender e não tenho conhecimento pleno não, né? Mas seria legal vocês pensarem nessa possibilidade. E o fato de vocês estarem aqui, eu agradeço demais. Mas aí eu vou deixar aqui, a gente já encerrando, vou deixar uma pergunta para vocês aí. E você, já fez algum trabalho, algum projeto nesse sentido? Você já usou tecnologia na área da recreação, do lazer, da atividade física, do esporte? O que você fez? Vamos falar sobre isso? Vamos bater um papo? Vamos trocar ideias, como a gente está fazendo aqui? Você tem alguma ideia que você acha legal a gente dividir, a gente compartilhar aqui? Escreve aí nos comentários ou então manda uma mensagem para mim. Vamos ajudar um ou outro? Legal, fico feliz então de estar aqui. Agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar aqui assistindo. Passamos aí quase 30 minutos falando, conversando sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, ou tiver ideia, ou mesmo se você quiser só bater um papo, escreve para mim. Meu e-mail é alanquecosta@gmail.com. Alan com L só, o que é de queijo, que de Queiroz, né? alanquecosta@gmail.com. Você vai me encontrar facilmente em todas as mídias digitais aí, basta procurar Alan Q Costa. Facebook, Twitter, Instagram, tudo que tiver aí você vai me encontrar. Também vou dar uma dica importante aqui que eu acho que é legal vocês acessarem, que é o Centro Esportivo Virtual. Ele é um grande centro de educação física, esporte e lazer na internet, um dos maiores portais com mais de 40 mil pessoas associadas. Lá você tem várias redes, vários grupos. Então, o tema que você gosta, você vai encontrar lá um grupo, uma lista para você bater um papo e discutir. Também estou lá. Então, o site do Centro Esportivo Virtual é cev.org.br. cev.org.br. Depois eu vou deixar essas informações também aqui embaixo no vídeo. Foi um grande prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar esse bate-papo aí pelas mídias sociais. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.